Olá, meu nome é Lucas, eu sou estudante do primeiro período de Letras em Inglês na Universidade Estácio de Sá. Eu optei pelo vídeo para poder falar sobre o trabalho de História da Educação ao invés de fazer o relatório. O livro que eu, na verdade, utilizei para basear esse estudo foi esse daqui, né, que é o livro de História do Ensino Fundamental 2, do sétimo ano, especificamente, de Fábio Salvari, né, da Formando Cidadãos do Sistema Integrado de Ensino. E apesar de ter essa imagem, né, do conteúdo indígena, de algum povo indígena, ainda assim, quando a gente percebe pelo próprio, não só pelo conteúdo dentro do livro, mas pelo próprio sumário, a gente tem uma percepção que na verdade o livro é mais focado na cultura europeia. Então, por exemplo, desde o capítulo 1 que fala da Alta Idade Média, que é quando você já tem a época do feudalismo e tudo mais, ele tem 7 capítulos que falam apenas da parte europeia. Né? Então depois a gente tem um capítulo especificamente falando de alguns povos da América, né, como os maias, os incas, os astecas, mas bem rápido, bem dinâmico, com ainda assim o foco no europeu. Tá? E a gente vem até o capítulo 12, que seria a expansão no Brasil e a mineração, que é onde na verdade acontece também essas intrigas, né, essas brigas, essas revoltas em cima de alguns estados brasileiros aí que tinham essa cultura escravista, como por exemplo a revolta da Inconfidência Mineira, né? A gente fala também um pouco sobre o Barroco e tudo mais, que ainda assim tem essa grande influência da cultura europeia e da Igreja Católica principalmente. E, em suma, né, para poder responder as questões de uma maneira direta, algumas características, por exemplo, que eu pude observar em relação ao modelo de formação dos sujeitos das sociedades é que, pelo menos até esse livro aqui do sétimo ano, é totalmente baseado na cultura europeia. Não é à toa que o foco é principalmente nisso. Né? Eu não necessariamente preciso me direcionar especificamente para esse livro, eu posso fazer uma analogia, por exemplo, ao meu ensino fundamental, onde de fato também teve essa abrangência em cima do estudo da região europeia. Não que não seja uma cultura que tem que ser estudada, e não também que não seja uma cultura que tenha de fato tido presença, né, no desenvolvimento do mundo. Mas tem realmente uma influência direta em cima deles do que em decorrência, né, de outros povos, por exemplo, como o próprio Brasil, ou os povos até mais antigos também, como a própria Ásia, China, né, principalmente, e a África. Né? Então a gente tem pouco estudo em cima disso na época do fundamental e posso dizer também na época do médio. Pelo menos no meu ensino médio, quase não tive nada relacionado a essa cultura africana. Eu posso citar alguns exemplos por aqui. Por exemplo, quando a gente entra aqui no primeiro capítulo da Alta Idade Média, tudo bem, especificamente falando da região europeia, da região da parte do feudalismo, né, como é que surgiu, como é que se desenvolveu o papel da igreja em cima, né, dessa parte feudal. Né. Quando a gente passa também para o próximo capítulo, que já estamos falando da Baixa Idade Média, que é quando a gente fala sobre as cruzadas, por exemplo, ainda assim a expansão da Igreja Católica e do catolicismo para as demais culturas, a gente poderia, por exemplo, falar da região do Mediterrâneo, da Mesopotâmia, por exemplo. A gente podia falar dos povos árabes, né, pela perspectiva dos povos árabes. Claro que a partir das cruzadas também muito material foi perdido, muito conteúdo foi realmente queimado e destruído pela própria cultura europeia, né, pelas próprias cruzadas, mas ainda assim pode-se muito bem hoje, com a tecnologia que tem, se desenvolver mais essa busca e estudar mais em cima e, consequentemente, passar adiante esse conteúdo para poder realmente ter essa miscigenação de ideias e de etnias, né, de culturas em cima, principalmente aqui do Brasil, que é o povo mais miscigenado que tem. Na prática, realmente, pela questão do estudo histórico, a gente já não percebe com tanta clareza. Então, por exemplo, depois a gente vem a cultura medieval, ainda assim falando em relação ao povo europeu. Um ponto que eu, na verdade, queria destacar justamente no capítulo 4, que fala sobre as grandes navegações. Então, a gente fala, por exemplo, da navegação espanhola, das navegações marítimas, dos desbravadores, de todo esse povo realmente europeu que pegou essas embarcações e passaram para outros continentes e outros países, né? Não necessariamente aqui no Brasil, mas que, por exemplo, descobriram
entre aspas, né? Colonizaram, na verdade, a parte do que hoje é o México, né? Com outros povos também, como os povos incas e tudo mais, então realmente colonizaram e basicamente dizimaram não só o povo, mas a própria cultura de cada um deles. E aqui, na verdade, eu quero botar em destaque esse ponto, porque apesar do foco realmente ser nas grandes navegações em cima do povo europeu fazendo essa expansão, ainda assim, os países e os continentes onde realmente eles estão explorando não é trabalhado. A gente poderia, por exemplo, também falar da China aqui, né? E de toda essa cultura que tinha já antes e desde a época da Roma também. A gente já não tem tanto desenvolvimento em cima da dinastia, por exemplo. Depois veio o absolutismo, mercantilismo, ainda focado nessa parte europeia. Renascimento também, que é onde tem essa mudança, né? E a reforma contra a reforma da Igreja Católica. Então, de 12 capítulos, a gente tem 7 só falando da parte europeia. Os outros 5 também, de certa forma, estão falando da parte europeia, em cima dos outros países. Então, por exemplo, quando a gente chega aqui no capítulo 8, os primeiros habitantes da América. Então, se eu pular lá para a página, a gente vai ver que está falando dos povos incas, os tecas e os maias, né? Faz essa correlação entre esses povos e o povo europeu. Claro, a gente também não pode deixar de se atentar que justamente com essa colonização, principalmente espanhola, grande parte do conteúdo que eles tinham escrito e tudo mais foi dizimado, né, por algum motivo. E, consequentemente, a gente quase não tem registro de muita coisa, então a gente perdeu realmente muito registro. Mas ainda assim, quando fala desses povos, fala principalmente da influência europeia em cima deles, não dessa correlação entre as influências mútuas, né? O que um proporciona para o outro, diretamente do europeu com esse povo indígena. E muito rápido, muito breve. Então, na verdade, o capítulo ele tem basicamente mais 5 páginas só. Não fala muita coisa. Quando a gente já passa para mais adiante, por exemplo, no período colonial no Brasil, que é justamente o capítulo 9, aqui a gente está falando justamente da nossa colônia, né? Do Portugal, que veio aqui para o Brasil. Aí já começa a falar também das capitanias hereditárias, essa separação de como é que se formou o continente, ou melhor, o território brasileiro, né? E aí fala sobre o governo geral, fala sobre não só a igreja, mas também a parte da realeza, né? E aí fazendo essa conexão, na verdade, com o próximo capítulo, que seria o sistema colonial e administração colonial. Nesses 2 capítulos, na verdade, a gente fala um pouco sobre o povo indígena, de primeiro momento, quando teve de fato esse descobrimento, né, esse desbravamento do povo português aqui. Então a gente fala muito rapidamente do povo indígena, mais uma vez, não faz essa troca de influências mútuas só em cima do europeu dominando o povo indígena. E, consequentemente, no capítulo seguinte já começa a falar já do tráfico negreiro, né? De você trazer os povos africanos para nossa região. E ainda assim não é explorado, porque eu acredito que na verdade poderia ter sido feito de outra maneira, podia ter justamente falado um pouquinho mais sobre o povo africano, o povo indígena, como gerou essa influência deles em cima dos próprios portugueses, por exemplo, dos próprios europeus, e como aconteceu essa conexão de informações mútuas, mas nesse caso especificamente só está falando só da presença, né, extrema aí do povo europeu em cima dos demais, que são os colonos, né. E logo em sequência para o penúltimo capítulo, por exemplo, a gente fala da invasão holandesa ali de Pernambuco, outras coisas também, outros povos europeus estão ainda assim, mesmo falando de alguma parte já destinada como Brasil, né, ainda assim tem esse foco e essa influência diretamente do povo branco, né, ou seja, do povo europeu. E por último, que vem justamente a expansão no Brasil, a mineração, a gente até fala um pouco sobre a farroupilha, na Conferência Mineira, dessas revoltas em cima dos povos contra os europeus e dos colonizadores, mas ainda assim tem essa influência direta, né, do povo europeu, como o próprio Barroco, por exemplo, e por aí vai. Mas se realmente a gente puder fazer uma analogia entre o meu ensino fundamental, por exemplo, como eu disse anteriormente, eu não tive, por exemplo, História da África. Eu tive muito pouco conteúdo em relação a isso, né?
E se eu for realmente tirar proveito das minhas concepções, até religiosas, por exemplo, que não tem quase que conexão nenhuma com a parte da Igreja Católica, né? De certa forma tem, mas ainda assim tem, de fato, essa influência, eu não tive realmente essa influência por parte de todo o conteúdo que eu me relacionei ao longo do meu ensino fundamental e principalmente médio, né? Então, em relação ao modelo de formação dos sujeitos e cidadãos e da sociedade, a gente acaba sempre tendo essa cultura, essa política e essa visão estrangeira, de que o estrangeiro é melhor, de que o estrangeiro é mais amplo e de que se é indígena, se é africano, se é subjetivamente inferior por não ter tecnologia, vamos colocar assim, acaba sendo um povo realmente que tem que ser dizimado, ou então um povo que tem que ser deixado de lado, uma cultura que tem que ser deixada de lado, não é bem assim que realmente deveria funcionar na prática. Então o livro, na verdade, ele até expõe algumas contribuições entre os povos, mas sempre com essa ênfase e essa ideia justamente em cima do povo europeu. E aí fica aquela grande reflexão, por exemplo, será que algum afrodescendente, alguma coisa realmente tem essa influência direta, consegue realmente se sentir pertencido à sociedade quando ele já está no fundamental, 7º ano, e estudando só a história europeia? Eu acredito que não. Então acho que na verdade nessa parte do ensino a gente tinha que realmente se modificar, buscar um pouco mais, trazer valor, né? Causar essa miscigenação, essa multicultura, para que pudesse realmente trazer mais conteúdo e fazer com que a formação, principalmente de crianças e adolescentes, fosse menos xenófoba, vamos botar assim, xenofóbica, na verdade, vamos colocar assim, ou então dizer que a própria cultura é errada, né? Que só que prevalece, que deveria prevalecer seria a cultura do povo europeu, então do povo estadunidense, não das nossas. Então, realmente fica essa reflexão.